Que bom te ver por aqui! Corre que essa Nexion já vai começar! Mas ainda dá tempo de você chamar os seus amigos para participarem desse culto Power que vai começar agora! Oi, o som tá com eco. Hoje eu trouxe aqui um pastor de fora, vou traduzir ele para vocês. Pode falar aí, pastor, pode pregar. Tá, então, como é que... Você conhece Deus? Ele é muito importante, né? Então, quando ele foi para a cruz, ele sabe que ele ressuscitou e aí ele foi. E aí conseguiu e foi. Muito bem. E aí ele morreu e ressuscitou e salvou todos nós. Tem mais alguma coisa aí? Posso então daqui continuar? Tu vai sentar lá? Leva o microfone para mim, por favor. Obrigado, Deus abençoe. Isso é o resultado de quem vê o pai e a mãe estudando em casa, lendo Bíblia. Pai, o que você está fazendo? Estou estudando a Bíblia. Quem é Deus? Quem é Jesus? Está aí, ó. Ele que pediu para vir hoje comigo, tá? Alguém pode me ajudar aqui com assessor? Som, teste. Você que está em casa, que recebeu a palavra do pastor Benjamin, que Deus possa ter te visitado aí, transformado a sua vida. Obrigado. Acabar forte. Deixa eu ligar meu MacBook aqui, ó. Não sei se amarra o meu MacBook, né? Galera, é o seguinte, eu quero começar logo fazendo uma pergunta para você. O que Jesus fez por você? Quem ousa responder? Cadê o microfone? Prepara o microfone aí. Quero uma resposta aí. O que Jesus fez por você? Deu tempo para tirar foto e vocês não responderam. Ele o quê? Morreu. É isso, tá certo, não tá errado não. Mas por que ele morreu? Porque ele estava vivo? Tá, faz sentido. Só morre quem está vivo, né? Mas e aí? O que levou Jesus a morrer na cruz? Ou morrer por mim e por você? Você já parou para se perguntar isso? Já se perguntou? Por que Jesus morreu? Alguém já se fez essa pergunta? Só o Azaf? Pelo menos, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Deuteronômio. Quem consegue repetir? Deuteronômio. Decandarabachúrias, né? A dica de quando você não conseguir falar, já lança uma rajada em línguas que dá tudo certo. Vai passar aí? Vai passar ou não? Eu vou falar referência. Eu estou sem óculos. Tá ali, ó. Ah, aqui eu leio. Deuteronômio 15, verso 1 diz assim: ao fim de 7 anos farás remissão. Diga comigo, remissão. Aqui, o pessoal lá falou, remissão. Obrigado. 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remetirá o que emprestou ao seu próximo. 3. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. 3. Do estrangeiro o exigirá. Diga assim, do estrangeiro o exigirá. Essa foi uma orientação dada por Deus ao povo de Israel, para quando eles entrassem na terra prometida, que a cada 7 anos eles fizessem a remissão, o perdão de dívidas uns dos outros, mas do próximos e dos parentes. Porém o estrangeiro, diga assim, o estrangeiro, mais forte,
o estrangeiro poderia ser cobrado. Você viu lá no verso 3? Do estrangeiro a gente pode cobrar, certo? Certo ou não? Agora vamos avançar rapidinho. Mateus capítulo 26, verso 28. Eu estou olhando lá porque eu estou sem óculos, não consigo ler ali, tá? Mateus 26, verso 28. Jesus disse assim: porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Diga assim, remissão dos pecados. Isso quem falou foi Jesus. Foi no começo da minha fala. Mas o que é isso, Nádia? O que tu está querendo falar? Eu estou querendo trazer para você nessa noite o motivo pelo qual Jesus morreu no meu e no seu lugar. Lembra como nós lemos em Deuteronômio? Parece uma rajada em línguas. Naquele tempo, quando alguém tinha uma dívida que não conseguia pagar, aquela pessoa se tornava escrava dessa dívida. Só que a gente não está falando só de dívida financeira. Sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24, você vai perceber que quando Adão pecou, Deus expulsou ele do Éden. E ele passou a viver como estrangeiro nessa terra. Está começando a fazer algum sentido para você? O cara que nasce nos Estados Unidos vem para o Brasil, ele é um. O cara que nasce no Brasil e vai para os Estados Unidos, ele é um estrangeiro. Porque ele não é daquela terra. Agora, nós somos, geneticamente falando, descendentes de quem? Adão e Eva. Nota 10 para ela, anota aí, ó. Quem foi que falou? Levanta a mão aí. Pode colocar, na média, nota 10. Nós somos geneticamente descendentes de Adão e Eva. Só que o pecado entrou na humanidade justamente por Adão e Eva. Então eles criaram uma dívida que todos aqueles, uma dívida impagável, que todos aqueles que vieram desses dois camaradas abençoados que, nos antecederam, que todos aqueles que vieram depois deles também herdaram essa dívida impagável. Diga assim, dívida impagável. Quem aqui algum dia tinha algo que você não tinha condições de resolver e alguém resolveu para você? Normalmente pai e mãe faz isso, né? Olha só que lindo. Então você sabe o que é dever algo, ainda que não seja financeiro ou pecúnia, mas ter algo a resolver e que você não consegue. É impossível para você resolver. Era impossível, né? Mas alguém resolveu. Você sabe esse sentimento de impotência? De tipo assim, me lasquei. Acontece que a remissão fala justamente disso. E Deus orientou o povo de Israel, de quando eles entrassem na terra prometida, eles fizessem a cada 7 anos isso. Só que era para fazer isso com os próximos e com os parentes, os irmãos, mas que poderia cobrar os estrangeiros. E aqui faz uma alusão a quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden, e eles passam a viver como estrangeiro nessa terra. Engraçado que Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem, ele falou assim: domine ele sobre a terra. Por que isso, Nádia? Está meio confuso. Isso é fazendo sempre alusão a luz e trevas. Deus é quem? Trevas? Luz, né? E quem é trevas? É só a ausência de Deus. Quem falou aí? Santanas? Foi isso mesmo? Algum gato? Então eu gosto, como teve nosso amigo irmão ali que trouxe uma brincadeirinha, eu vou brincar com vocês. A partir de agora ninguém pode levantar para tomar água nem para ir ao banheiro, tá bom? E aí o que acontece? Nós tínhamos essa dívida e ela é impagável. Só que Jesus disse lá em Mateus 28, lembra? Que esse é meu sangue que eu derramo por vós para a remissão do quê?
dos vossos pecados. Ou no caso a gente falando pra gente mesmo, do meu pecado. Diga assim, do meu. Diga. Muito bem. Você que está em casa, por favor, diga do meu, do seu, né, no caso, pecado. Então o que eu quero dizer para você é que, biblicamente falando, quando nós olhamos aqui, ó, se existia uma dívida e ela tinha que ser paga, certo? Você tem condições de pagar essa dívida? Quem tem condições de pagar essa dívida aqui, levante a mão em nome de Jesus. Ninguém, de fato. Ser humano nenhum tem condições de pagar essa dívida, a não ser um, o qual pagou. Lembra aquela expressão que fala assim, o preço mais alto, Jesus pagou. Porque de fato havia uma dívida, havia uma conta a ser paga, havia um acerto a ser feito. E ele só poderia, para ter efeito e repercussão que tem até nos dias de hoje, ele teria que ser feito de uma única forma, que é com derramamento de sangue. E ele foi além. Ele derramou todo o seu sangue. Ele morreu, enfrentou a morte e ressuscitou. Porque a gente fala assim, Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ele simplesmente morreu por causa dos nossos pecados. Porque se Jesus tivesse só morrido, você ia lá no cemitério e ia estar os ossos dele hoje. Ou talvez mais nada, né? Mais de 2020 anos. Mas não! Ele morreu e ressuscitou! Não estou entendendo nada, Nagem. Misericórdia. Respire fundo então. Vamos lá? Quero que você sente, descruze as pernas, ponha as mãos apoiadas na sua coxa. Forma ereta, tá? Aqui, ó. Isso. Arruma o pezinho plano no chão, por favor, bem confortável. Descruza os braços, mão em cima da coxa, por favor. Se você puder pôr a planta dos pés no chão. Tudo bem, eu compreendo. Mas se quiser que eu ore para a sua perna crescer... Ficou com medo, né? Então quero que você sente comportadamente. Olha aqui, ó. Feche seus olhos. E eu vou te conduzir em 3 respirações profundas, tá? É seguindo um fluxo, né? Não. É assim, ó. Certo? Então vamos lá. Feche seus olhos. Queixo levemente levantado, suavemente. Puxe pelo nariz, solta pela boca. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Repita assim comigo. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu entendimento para essa verdade que o Nagem está falando. Agora você pode abrir seus olhos. Vejam só, eu estou falando aqui que nós tínhamos uma dívida que nós não teríamos como pagar a nossa vida toda. É como se você trabalhasse para alguém sem ter o direito de ver R$1, 1 centavo do que você produziu. Só que o plano de Deus, diga assim, o plano de Deus é perfeito. O diabo, quando ele colocou a serpente para levar Adão e Eva a pecar, e quando ele viu Jesus morrendo na cruz, quando ele usou os fariseus e o povo daquela época para escolher os ladrões, me veio o nome rapidamente na minha mente política, aí eu coloquei no plural, né? Perdão. Mas
quando o povo daquela época escolheu Barrabás, o ladrão, e não Jesus, o diabo achou que tinha frustrado os planos de Deus. Frustrou? Não. Mas mesmo assim, quando nós nascemos com essa tendência de herdar essa dívida. Mas existe uma forma. E quer ver? Em João 15, se você puder, o pessoal puder pôr para mim, em João 15, 14. João capítulo 15. Vai? João capítulo 15, abra sua Bíblia aí. Você que está em casa, esse aqui é o Carlos Augusto, tá? Está servindo água. Em João 15 diz bem assim, ó. Vocês lembram que Deuteronômio fala que para perdoar a dívida dos próximos dos irmãos, mas cobrar dos estrangeiros? Lembram disso? Lembram? Faz um sim aí para mim. Obrigado. E aí João 15, 14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Amigo é alguém longe? É um estrangeiro ou é alguém que está próximo? Verso 14 e o 15. Já não vos chameis de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz do seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos. Alguém próximo, alguém que tem intimidade. Certo? Aqui não está falando de estrangeiro. Jesus, isso aqui é antes da morte dele. Mas mais à frente, no verso 20, no capítulo 20, perdão, no verso 17, você vai entender porque que Jesus foi nos aproximando, até que ele chegou aqui, ó, quando ele ressuscitou, e aí ele apareceu para Maria e disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso. Aqui já não somos mais meramente amigos. Aqui Jesus nos chama de ir. Sabe por quê? Ele está convalidando o ato que ele tinha praticado na cruz, de remissão. O ato de remitir, perdão. Ele está convalidando a remissão que ele conquistou por mim e por você na cruz. Quando ele fala: vai com meus irmãos, que eu ainda não fui com meu Pai e vosso Pai. Se não fosse por uma dívida, Jesus não teria motivos para morrer na cruz por mim e por você. Se não fosse por uma dívida que nós não teríamos condições de pagá-la, Jesus não teria o porquê morrer na cruz por mim e por você. Mas como nasceu-se uma dívida, como criou-se uma dívida impagável aos olhos humanos, Jesus teve que vir e liquidar essa dívida. E é por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Começa a fazer sentido, sim ou não? E essa vai ser a incansável luta da luz, das trevas contra a luz, porque a luz não vai brigar com as trevas querem brigar com a luz. E eu te faço uma outra pergunta: você tem conhecimento, entendimento nessa hora, hoje, nesse momento, que você tinha uma dívida que alguém foi lá e pagou por você? Qual o sentimento, qual a sensação que você começa a sentir agora? Sabendo que você teria que morrer para pagar essa dívida. E no meu caso, que já sou casado, ainda é de lambuja, ainda ia minha esposa e meus filhos, para pagar uma dívida que não seria o suficiente. Foi forte. Você que está em casa, você tinha essa noção que você tinha uma dívida impagável, que você não tinha condições de pagar com todos os recursos financeiros que você tem e que teria que ser com a sua vida? Vou te fazer outra pergunta.
Vê se responde aí nesse celular aí. Você é uma pessoa grata? Ou você é uma pessoa não grata? Você é uma pessoa que tem gratidão ou uma pessoa que não tem gratidão? Quem é grato aqui, levanta a mão, por favor. Só quem é grato. Acho que todos, né? Teve alguém que não levantou a mão aí do seu lado, acusa assim o irmão. É esse aqui. Agora, sabendo que Jesus pagou uma dívida que você tinha, que você não tem condições de pagar essa dívida. Você não tem nem o direito de ser remido daqui a 7 anos. Mas tem uma forma de nós conquistarmos essa remissão. Através de Jesus. Mas para isso eu preciso ser amigo dele e preciso ser irmão dele. Para que o preço que ele pagou possa alcançar a minha dívida. Lembra o preço que ele pagou? Ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Quem que além de Jesus já fez isso? Você conhece? Conhece? Então só ele pode pagar essa dívida. Você se considera amigo de Jesus? Vou piorar a pergunta. Jesus te considera como amigo dele? Você se considera filho de Deus? Anote essa. O estilo de vida que você tem levado é de uma pessoa que é grata a Jesus pela remissão que ele conquistou para você? Quando foi a última vez que você expressou a sua gratidão a Jesus? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Vocês acham que nós viemos para cá, decoramos isso aqui tudo muito lindo, muito criativo, porque a gente quer aparecer? Sim, alguém gritou lá no fundo. Sabe por quê? Eu e minha casa temos procurado que todos os dias das nossas vidas, todos os segundos, os minutos, em todos os momentos da nossa vida seja uma expressão da nossa gratidão do que Jesus conquistou por nós naquela cruz. E é por isso que quando eu começo a falar desse cara, desse homem, vocês percebem que eu fico meio alterado, sim ou não? E me dá uma inquietação, eu ando para um lado para o outro, daqui a pouco eu vou correr, eu vou pular, que eu vou chutar. A Brena briga comigo, que eu chuto aqui os cubos aqui, ó, a decoração. Mas é assim, não é violência para quebrar não, que às vezes eu não vejo, eu estou sem óculos. E eu quero te estimular nessa noite a você entender o porquê que você está aqui. Existe um plano de Deus, e esse plano ele é perfeito. O Elias até ministrou aqui algumas semanas atrás, falando que o plano A e o plano B de Deus. E o plano B é fazer com que o plano A dê certo. Lembra disso? Quem estava? Eu te pergunto novamente, você tem vindo para cá para expressar a sua gratidão a Jesus porque Ele pagou uma dívida impagável sua? Ah, mas eu sou menor de idade, a dívida é do meu pai. Bolhufas. Conversa fiada, a dívida era sua. É, sua. E você sabia que se você não se aproximar de Jesus, se você não gerar esse vínculo com Jesus e não adquirir o benefício dessa remissão, você corre um sério risco de ir ao inferno? Para o inferno, perdão.
de verdade. E eu pergunto se a sua vida tem sido uma expressão da gratidão a Jesus porque Ele fez a você. É exatamente isso, porque o meu comportamento fala mais alto do que a minha voz. É ou não é? Que adianta eu vir sexta-feira aqui, cantar o louvor muito bonito, chorar, mas, e alguns nem questão disso fazem, né? Passa o tempo todinho mexendo no celular. Eu vou contar uma coisa que não falaram para vocês. Vir à igreja não salva ninguém. Não adianta você estar aqui de corpo presente, mas o espírito e a alma tá no jogo, tá no Twitter, tá olhando para a menina do lado, para o menino do lado. Infelizmente, a gente sabe de tudo que acontece aqui. Vocês pensam que não? De todos os rolinhos. Agora o negócio é um namoro boiola, né? Na minha época, boiola era homossexual. Hoje, boiola, romantizaram a nomenclatura boiola, né? E aí tem no Twitter, ai que vontade de um namoro boiola. Vocês riem, era para estar todo mundo chorando. Eu estou falando sério. Vocês estão brincando com a salvação de vocês. Vocês estão debochando do que Jesus fez na cruz. Você vai ver nos evangelhos, Jesus falando que o reino de Deus é como um servo que chega para o seu senhor e pede para ele ter paciência e dá um tempo que ele vai pagar a dívida, e esse senhor perdoa essa dívida. E esse mesmo cidadão que foi perdoado a dívida, ele vai lá com o conservo dele, com o empregado dele, com o escravo dele, e o cara fala a mesma coisa: me perdoa, me dá um prazo que eu vou conseguir pagar. E ele fala assim: não, manda ele para a prisão, até que ele pague a dívida. Não perdoou, ele foi perdoado, mas não perdoou. Sabe o que aconteceu com ele? O Senhor lá ficou sabendo, mandou chamar. Ele conseguiu jogar fora o perdão. E eu vou contar uma história que eu acabei de lembrar. Lembra que eu te mostrei? Do perdão? Eu vi essa história uns dias desses. Não sei se é verdadeira, mas ela vai te fazer entender o que é o perdão, ou a falta dele. Um cara foi preso, acusado de um crime que ele não cometeu. Só que naquele povo, o governante dali, ele tinha oportunidade de perdoar ele. Ele tinha condição de perdoar ele. E ele decidiu se disfarçar e levar um livro, e dentro desse livro ele colocou a carta de perdão para esse cidadão que foi preso por um crime que ele não cometeu. E esse governante levou o livro até ele estava disfarçado, e falou assim: aceite esse livro, leia, ele pode provar sua inocência. Ele falou assim: não. E ele insistiu, e ele recusando: não, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Até que esse cidadão, o governante, resolveu se revelar para ele, e ele desistiu de dar diante da teimosia e do deboche dele. Ele resolveu cancelar esse perdão. Ele falou assim: ele se revelou, eu sou o governante, e dentro desse livro estava o seu perdão, a sua liberdade. E ele foi condenado à morte. E antes de morrer ele pediu para falar, e deram a oportunidade para falar, e ele falou assim: hoje eu estou morrendo não por um crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Quantas e quantas vezes vocês estão brincando com o perdão que vocês receberam, ou que vocês deveriam estar recebendo no Twitch, achando bonitinho falar namoro boiola,
desdenhando das coisas de Deus, dos pais, mentindo. Você acha que Jesus estava brincando naquela cruz? Deus virou para Jesus: tá fazendo o quê, meu filho? Não, estou fazendo nada, então bora fazer uma brincadeira legal. Vai lá para a terra, morre na cruz, sofre pra caramba, sua sangue, vai redimir aquele povo que não quer nada com nada, para ver se a gente tem um romance boiola com eles. É isso? Tem um momento de brincar, não tem? Eu brinco. Mas e aí? Qual momento vocês têm levado a sério a vida de vocês? Em qual momento vocês têm levado a sério Jesus? E você que vem para cá para olhar as nossas meninas, nossas princesas que são lindas de verdade, até quando você vai ficar brincando, meu amigo? Até quando? Você que vem para cá enganar seus pais, que daqui vai para outro lugar, vai beber, vai usar droga. Até quando você vai ficar brincando disso? Tu acha que é só os meninos que é assim, né? Quero falar para você também, querida, você é uma princesa. Se valorize. Até quando você vai ficar brincando de ser filha de Deus? De ficar se prostituindo, se entregando para 1, para 2, para 3, para 4, quando vê, parece corrimão de escada. Não é para rir não, é para chorar. Tem um ser nessa terra que ele não brinca com o propósito que ele tem de vida, que é matar, roubar e destruir. Ele faz isso todos os dias, 24 horas. Você dorme, ele está acordado, vivendo o propósito de vida dele. E você? Você vai querer tentar pagar a sua dívida, que não tem condições de pagar? Tu nem sabia que tinha dívida a pagar? Vamos começar a levar a sério essa brincadeirinha? Quem topa? De verdade, levanta sua mão sem timidez. Só os que querem, os que não querem, você também tem opção. A vida é sua e está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Mas hoje você está tendo a oportunidade. Talvez essa não seja a primeira. Mas alguém falou muito romantizado para você, com muito frufruzinho, e você não tinha entendido a gravidade do negócio. E eu quero falar para você também que está em casa. Quando é que você vai entender e se posicionar? E viver, lutar pela sua remissão, pela sua vida e viver de acordo com tal. Se não for o maior, um dos maiores males da humanidade são as doenças psicossomáticas. São os sentimentos negativos que alguém tem, e 98% deles estão envolvidos com a falta de perdão, o não perdão. Alguém que guarda a mágoa de uma outra pessoa e decide não perdoá-la. De quem é esse celular? Desliga esse celular, por favor. Um dos maiores males, ou o maior mal da humanidade, são as doenças psicossomáticas. Alguém que foi defraudado emocionalmente por outro alguém e que guarda rancor, ódio.
E uma das maiores evidências de pessoas que são assim, não todas, mas uma das maiores, é os mais variados cânceres que nós temos aí na humanidade. Isso é cientificamente comprovado, não estou espiritualizando o câncer não, tá? Nem todo câncer também é 100% de não perdão. Mas toda doença psicossomática ela tem envolvimento emocional. E quase que 100% dela tem a ver com não perdão. Porque quando eu não perdoo a pessoa que me defraudou, eu não me aceito ser perdoado pelo o ato que eu cometi. Agora vocês entendem por que Jesus morreu na cruz? Então toda vez que você ouvir alguém falar assim, Jesus morreu no seu lugar, que você entenda que Ele fez algo por você que ninguém nessa terra poderia fazer. E aí você pense, pelo menos 2 vezes, quando você for vir para a igreja, e na hora do louvor, da palavra, você ficar mexendo no seu celular, ficar de conversinha fiada com alguém que está do seu lado. Vim brincar na igreja de ser crente. Eu não vou nem entrar aqui na questão do pecado hoje com vocês. Vou deixar para um outro momento. Eu quero que vocês visualizem e pensem nessa pessoa, Jesus. Nós estamos terminando o mês de setembro. O mês que faz alusão ao suicídio, que traz junto depressão, né? Que traz junto ansiedade. Isso fica em evidência esse mês o tempo todo. Ei, onde Jesus chega, há transformação, meu amigo. O Jesus que eu conheço, que fala na Bíblia, onde ele chega, há transformação, não tem jeito. E a menor delas é a remissão. Porque a gente fala assim, eu sou servo de Deus. Quem já falou isso? Pouquíssimo. E mulheres, quem falou que eu sou serva de Deus? Olha aí, uma irmã ali, salvou. Vou te perguntar, qual é o sinônimo da palavra servo? Sinônimo. Meu Deus. Aula de português desse povo. Alguém falou por aqui, bem... Consegue falar para fora assim? Forte. Com raiva. Gritando. Obrigado. Sinônimo de servo, um deles é ser escravo. Diga assim comigo, escravo. Pois é. Todo credor ele fazia o devedor de escravo. Jesus é o nosso Senhor e... Por quê? Por que, Senhor? Se Ele nos salvou. Salvou ou não? Nunca pararam para pensar, por que todo mundo fala Senhor e Salvador? Salvador seria suficiente? Pode ser que sim. Não é para descer ninguém, tá? Pode sentar, todo mundo aí. Eu não estou vendo se é adulto, se é adolescente. Pode sentar, estou terminando. E o pessoal da banda pode subir, por favor. É por isso que alguns explicam assim, que Jesus é o nosso Senhor, porque Ele foi lá e comprou a nossa dívida. E Ele nos salvou, porque Ele nos fez irmãos. E aí Ele não cobrou essa dívida, Ele nos remiu. Ele nos perdoou essa dívida. Ele nos tirou da condenação eterna para a vida eterna. Você pode repetir isso comigo? Ele nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Uau!
Eu acho incrível como vocês conseguem ouvir um negócio desse e continua sentado, com a perna cruzada, estático. Ei! É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai te trazer salvação. E você só está aqui hoje por causa de Jesus. Não foi por ninguém, não foi por acaso que você está aqui nessa noite. Deus sabe muito bem o plano que Ele tem, o propósito que Ele tem e o que Ele faz. Mas se você entendeu, tudo muda. Aí você vai ver, você vai ter a oportunidade de chegar diante dele e vai ver os olhos dele. E ao quê? Ao quê? Já esqueceram? Tu não vale. Ao quê? Ao quê? Ao quê? O que que há nos olhos dele? Esqueceu? Ele é o nosso noivo. Alguém casa com alguém desconhecido? Então trate de conhecer seu noivo. Às vezes nós queremos viver desfrutando dos benefícios de ser filho de Deus, mas sem se posicionar como sem ser filho de Deus. Cadê o Felipe? Felipe Bruno, né? É Felipe Bruno? Aquela canção tá no gatilho. Existe uma canção que fala sobre Jesus. Nós vamos finalizar com ela. Só que antes disso, eu quero saber se você entendeu mesmo o que foi falado nessa noite. E você que entendeu, eu te convido a ficar em pé. Se alguém ficou com dúvida, a hora de perguntar é agora. Pode perguntar. Levanta a mão para eu te enxergar, tentar te enxergar e te ouvir. Tem alguém com dúvida do que foi falado? Não? Tá tudo certo. Você entende então que você precisa fazer alguns ajustes na vida? Tu já resolveu a remissão? Já tratou com Jesus? Eu quero te convidar a fazer uma oração. Que oração é essa, Nádia? É aquela oração do arrependimento, da entrega a Jesus. Por quê? Porque nos dias atuais, através dessa oração que nós conseguimos ser alcançados pela remissão que Jesus conquistou por nós. Mas eu já fiz. Mas fez com essa consciência? Com o entendimento de que ele pagou uma dívida, um alto preço. Alguém já ouviu falar isso? Um alto preço ele pagou? Então, se você de fato entendeu, eu quero que você abra a sua boca, mas abra mesmo. Eu quero ouvir sua voz mesmo de máscara, tá? Você vai dizer assim comigo: Deus, você que está em casa, por favor, Deus, hoje eu entendi que eu tenho uma dívida. E que essa dívida é aumentada toda vez que eu peco. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço perdão. Hoje eu entendi que Jesus morreu na cruz em meu lugar, para que eu fosse redimido e os meus pecados e a minha dívida fosse perdoada. E é por isso que hoje, com consciência,
sabendo o que eu estou fazendo, eu reconheço que Jesus, vou fazer diferente. Hoje, eu me permito confessar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aquele que pagou a minha dívida, perdoou os meus pecados e me deu direito à vida eterna. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. E assim como Jesus falou que o Senhor Deus é Pai dele e é meu Pai, então Jesus me fez irmão dele e teu filho. E hoje eu me posiciono, dê um passo assim, ó, tem 1 metro aí de um pro outro. Hoje eu me posiciono mais forte. Hoje eu me posiciono como teu filho nessa terra. Amém? Tudo mudou. Tá tudo zerado. Tá com vocês. Tem o Espírito Santo, tem as lideranças nossas aqui. Tem a Bíblia para te ajudar e o próprio Deus. E eu quero que você pegue essa canção que vai ser ministrada. Pode já introduzir. E declare como a sua oração final para nós encerrarmos essa sexta-feira. Que culto da hora, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí de casa gostou bastante também. E não se esqueça, sexta-feira que vem estaremos de novo por aqui. Te espero lá!